E aí, estudante do segundo ano do ensino médio, estamos juntos aqui mais uma vez. Ah, não, de novo, meu filho, porque a vida é essa. A gente precisa de estudar, concluir esse ano aí e, se Deus quiser, vamos juntos até o final desse 2021, tendo aulas de língua portuguesa comigo, o professor Magno Andrade. Para você que está acompanhando aí no PET, nós estamos no PET 3, na semana 3, tá bom? Então corre aí, acesse seu PET virtual ou pegue seu PET impresso, abra lá na semana 3 e acompanhe comigo essa aula em que trataremos sobre a resenha crítica, beleza? Bom, portanto, na aula de hoje nós iremos compreender o que é e qual o objetivo do gênero textual resenha crítica. E para início de conversa, eu trouxe aqui essa nuvem de palavras. Veja, essa nuvem de palavras, ela tem, obviamente, várias palavras. Então, nós temos aqui, olha, filme, show, escultura, live, exposição, deixa eu ver mais aqui, pintura. Temos várias palavras, né? Teatro, que remetem a algo específico, tá? O que que essas palavras significam? A gente tem aqui também livro, um tanto de palavra. O que que essa palavra significa? O que que esse tanto de palavra significa? Bom, essas palavras que eu trouxe aqui para vocês nessa nuvem, elas são normalmente o objeto de uma resenha crítica. Vamos entender isso melhor, vamos lá. Por meio desse gênero, ou seja, da resenha crítica, é que vamos aprender a ler a opinião de alguém sobre qualquer uma das obras que vimos na nuvem de palavras. Então, olha, é por meio da resenha crítica que a gente vai ver, vai ler e vai compreender a opinião de determinadas pessoas sobre qualquer uma dessas obras aqui, a gente pode chamar de obras artísticas, que estão nessa nuvem de palavras, tá? É como quando você assiste um filme e quer contar para todo mundo sobre ele. Já aconteceu, com certeza já aconteceu isso com você. Você assiste um filme, por exemplo, no cinema ou em casa mesmo, e aí você quer contar desse filme para todo mundo. Ou porque o filme é muito bom, ou porque o filme é muito ruim. Pode acontecer também. Então, quando o ato de você contar para algum parente, para algum amigo, sobre aquele filme que você assistiu, em que você vai dar a sua opinião sobre aquele filme, ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim, isso é como se fosse uma resenha crítica. A diferença é que a resenha crítica, ela é um gênero escrito. Então, é quando você escreve aquela sua opinião sobre este determinado elemento artístico, tá? E eu chamo de elemento artístico, gente, porque tudo isso aqui que eu coloquei na nuvem de palavras são elementos artísticos. Então, o filme, o livro, a pintura, a escultura, a live, o show, a exposição, são formas de manifestar a arte, tá? Inclusive, as lives, elas estão muito fortes, né, ultimamente. Então, aqui, olha, você vê aqui a palavrinha live. Justamente por causa desse período de pandemia, é a forma que os artistas acharam, principalmente os cantores, de continuar, né, expressando ali o seu fazer artístico, né, o cantar, digamos assim. Vamos lá, então. Continuando. Uma resenha crítica tem o objetivo de informar e influenciar o leitor sobre determinada obra. Vejam bem essas duas palavras. Tem o objetivo de informar, então, ele vai falar sobre a obra artística e tal, mas o essencial, ele tem o objetivo de influenciar o leitor sobre determinada obra. Tem gente que eu conheço que só assiste
um filme, por exemplo, depois que lê a crítica desse filme. Deixa eu ver se esse filme é bom, deixa eu ver o que as pessoas falam desse filme. Se muita gente está falando de forma negativa, a pessoa nem assiste. É como se fosse aqueles comentários que tem normalmente nas lojas de aplicativos, sabe, do seu celular. Você abre lá, você quer baixar um aplicativo. E aí, o aplicativo, ele vem com a nota e vem com um tanto de comentário embaixo. Ah, o aplicativo é muito bom, esse jogo é muito bom, não sei o quê. Ou esse jogo é ruim, tem muita propaganda, não tem isso. É mais ou menos como se fosse aquilo. É um feedback, é uma opinião que acaba influenciando o leitor, ou no caso de um aplicativo, a pessoa que vai consumir aquele aplicativo, tá? Continuando. Ela primeiro traz uma síntese da obra analisada e depois apresenta o posicionamento, as opiniões, as críticas positivas e ou negativas do autor do texto em relação à obra. Então, quando a gente pensa neste gênero, resenha crítica, tá? Ela vai trazer, então, uma síntese da obra analisada, uma espécie de resumo rápido, do que aquele filme fala, ou do que aquele livro fala, ou de qual que foi o assunto daquela peça teatral, tá? Uma síntese daquilo que vai ser discutido ali. E depois, o autor vai trazer o posicionamento dele em relação àquela obra analisada. Se é bom, se é ruim. Quando a gente vê filme, por exemplo, né, vê a resenha de um filme, normalmente as pessoas vão falar ali sobre a atuação do ator protagonista, vai falar sobre os efeitos especiais, vai falar sobre a direção daquele filme, vai falar sobre o figurino, tá? Então vai trazer várias vertentes relativas àquele filme. Quando é um livro literário, vai falar sobre como que foi, por exemplo, a amarração do enredo. Quando a gente fala de amarração do enredo, é como que o autor pega o personagem do início e como que esse personagem chega no final, se é coerente a história dele, sabe? Tudo isso vai ser analisado, vai ser dito dentro de uma resenha crítica, tá? Continuando. Este gênero apresenta os tipos textuais descritivo, expositivo, narrativo, dissertativo, argumentativo em sua composição. Isso é muito importante, por quê? Já falei com vocês, principalmente você de segundo ano, várias vezes. Um texto de um determinado gênero textual não necessariamente vai ser construído com base em somente um tipo textual. Então, nós temos o tipo textual descritivo, expositivo, narrativo, dissertativo, argumentativo e o injuntivo. São 5 tipos textuais que normalmente a gente trabalha em língua portuguesa aqui no nosso país. E aí, gente, quando eu vou produzir um texto, eu utilizo desses tipos textuais. É claro que em um texto narrativo, por exemplo, o tipo textual predominante vai ser justamente o narrativo. Em uma redação do Enem, o tipo predominante vai ser o dissertativo argumentativo. Então, eu tenho aquele que predomina mais, mas eu também tenho o uso de outros. E dentro de uma resenha crítica, eu posso utilizar desses 4 tipos textuais que eu trouxe aqui para vocês, tá? Por quê? Eu começo, por exemplo, descrevendo o cenário. Eu posso expor, né? Quando eu exponho a minha opinião, eu estou trabalhando ali com expositivo. Quando eu falo se ele é ruim ou bom, eu vou trazer argumentos, então o dissertativo argumentativo também vai estar presente. Ou seja, existe aí diversas possibilidades de uso desses tipos textuais dentro da resenha crítica, tá bom? Continuando. É importante seguirmos alguns passos na hora de escrever uma resenha crítica, tá?
Então, você não vai fazer de forma aleatória, de forma doida, não. Você segue alguns passos para poder escrever este texto. Primeiro, identificar a obra. Como que eu vou escrever um texto? Analisando uma obra, se eu não identifico essa obra para o meu leitor. Como que o pobre coitado do meu leitor vai saber de qual texto eu estou falando, de qual livro, de qual obra, se eu não identifiquei para ele? É ou não é? Por isso que você deve começar a sua resenha crítica identificando para o leitor qual que é a obra que você está analisando, tá? Além de identificar a obra, é importante também que você identifique o autor, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, é claro que pode ter diferenças dependendo da obra que você vai analisar. Se você vai analisar uma live, por exemplo, você não vai colocar autor, não tem uma autoria, mas você vai falar o do cantor. Então, a live tal, vai colocar o nome da live, do cantor tal, e vai identificar este cantor. Quando é no caso, por exemplo, de uma peça teatral ou de um filme, normalmente as pessoas colocam também o diretor. Então, o espetáculo teatral tal, que foi dirigido pelo fulano de tal, tá? Vai ter essa identificação aí. Além disso, tem a apresentação da obra. Apresentar a obra não é identificar a obra, são coisas diferentes, tá? Então, aqui eu vou falar de qual obra eu estou tratando e aqui eu vou apresentar a obra. É aqui que eu vou colocar, por exemplo, aquela síntese pequenininha, aquele resumão daquela obra, tá? E aí sim eu começo a parte crítica dessa resenha, que é analisar de forma crítica. E eu quero que vocês prestem muita atenção no uso da palavra crítica. Quando a gente fala de crítica, normalmente a pessoa está me criticando, a pessoa está falando mal. A gente traz este uso da palavra crítica, que a crítica é sempre algo negativo. Mas não é assim necessariamente, tá? Quando eu falo que alguém está me criticando, quando eu falo que o meu texto foi criticado, quer dizer que ele foi analisado, tá? Quer dizer que esta análise a qual o meu texto foi submetido é uma análise que vai criticar, e essa crítica ela pode ser uma crítica positiva ou uma crítica negativa, tá? Então, quando você fala bem da pessoa, pode ser também uma crítica positiva, tá? Então, você vai analisar de forma crítica, vai trazer os pontos negativos e positivos, ou só negativos, ou só positivos daquela obra. Vai recomendar ou não aquela obra. Então, assistam um filme tal por causa disso, disso, ou não assistam, não percam tempo assistindo o filme tal por causa disso, tá? E por fim, você vai assinar e identificar-se. É importante, neste gênero textual, que você assine, que você coloque ali o seu nome no final deste texto, tá? Por que que é importante a assinatura? A crítica, gente, ela é muito utilizada e ela é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que produzem arte. Então, quando, por exemplo, um ator, um produtor, um diretor, ele lança um filme, e aí passa em todos os cinemas e tal. Essa pessoa, ela acessa, ela vai atrás das críticas para ver o que as pessoas estão achando deste filme. E aí, a assinatura é importante porque existem algumas críticas que são feitas por pessoas especializadas. Então, nós temos, por exemplo, o crítico de arte. É aquela pessoa que conhece, que estudou sobre arte, por exemplo, sobre pintura, que conhece todas as questões técnicas, que conhece a história, tá? E que vai fazer uma crítica, uma resenha crítica especializada.
Então, quando eu vejo, por exemplo, o Joãozinho publicou uma crítica, poxa, eu sei que o Joãozinho é bom na pintura. Eu sei que ele só critica questões relacionadas à pintura. Então eu vou ler, porque eu quero ver a exposição do fulano de tal que é de pintura. O que é que o Joãozinho acha daquela exposição? E aí eu vou procurar essa crítica especializada, tá bom? Continuando, gente. Além de seguir todos esses passos para produzir uma resenha crítica, é importante também que você organize o seu texto, seguindo aquela estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo texto, gente, a resenha crítica ela não foge disso, todo texto precisa de ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? A linguagem também é uma questão importante, ela deve ser clara e acessível. Então, se você está produzindo uma resenha crítica com o objetivo de que outras pessoas leiam e que você consiga influenciar aquelas outras pessoas em relação a determinada obra, você precisa de promover no seu texto uma linguagem clara, uma linguagem acessível, que as pessoas vão ler e vão compreender facilmente aquilo que você está dizendo. Beleza? Continuando, gente. Vamos ver agora na prática como funciona uma resenha crítica. A arte do envelhecimento. Vamos ler juntos. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota primeiramente que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades, e depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa, que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre o envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Vejam bem, olha, a gente tem um título, que também é algo importante para o seu texto. Temos a identificação do autor e da obra, então o autor é Cícero e a obra é a Arte do Envelhecimento. Nós temos um resumo, né, sobre o que aquele texto fala e temos as questões relativas também à crítica, o posicionamento do autor, que é Nogueira, em relação ao livro. Então aqui, olha, ele vai falar sobre a opinião dele. Ele vai trazer todos os argumentos relativos ao posicionamento dele em relação a esse texto. E, por fim, ele vai recomendar, olha. Então, ele fala que ler esse texto é bom para ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Beleza? E é justamente essas questões que vai responder a nossa pergunta, olha. Como podemos comprovar que a leitura se trata do gênero resenha crítica? Justamente pelo fato de nós conseguirmos identificar dentro desse texto aqueles passos que eu falei com vocês antes. Lembra dos passos? A gente consegue, ao analisar essa resenha crítica, identificar todos esses passos. E é justamente isso que vai me mostrar que aquele texto trata-se de uma resenha crítica. Tranquilo, gente? Bom, na aula de hoje, nós compreendemos o que é e qual o objetivo do gênero textual resenha crítica. As referências que eu utilizei, né? Na verdade, a referência que eu utilizei está aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e eu te espero para o nosso próximo encontro. Até lá!